Olá, então, hoje falarei sobre sobre algo que estava vendo na internet e apareceu para mim. E fiquei, assim, bastante incomodado, né, com o que vi e, assim, resolvi, fazer alguns comentários, né, que é sobre uma questão, acho que muita gente aqui que me acompanha já tem conhecimento sobre, né? Mas é uma questão que a Netflix ela altera muito a etnia de alguns personagens para tentar lacrar, né? E fazer o que eles chamam de diversidade nas suas produções, né? Realizar essa questão da diversidade, né? Fazer aumentar a diversidade étnica, né? Nas suas produções. Só que o caso queria comentar é tão bizarro, mas é tão bizarro que eles miraram num personagem, tinham a intenção de que esse personagem fosse parecido com o personagem de um certo justamente ele era para ser baseado no personagem que tinha o nome dele mesmo e acabaram acertando um outro personagem totalmente diferente daquele que eles tinham interesse. Eu estou falando da nova série da Netflix a respeito do Resident Evil, em que um dos personagens é um Albert Wesker interpretado por um negão. Na realidade, esse personagem, quando eu ouvi assim foto e até depois tive que ver para crer em vídeo, que na realidade ele não parece em nada com o Albert Wesker. Ele parece com o Blade, personagem que ficou muito marcado, tendo sido interpretado pelo Wesley Snipes, numa época que fazer filmes baseado em quadrinhos não dava muito dinheiro e nem fazia muito sucesso, né? O Blade é um filme de ação muito interessante, mas realmente o personagem que eles estavam tentando mirar, que era o Albert Wesker, que mais parecia uma representação do Albert Wesker, eles tentaram representar ali um Albert Wesker do Resident Evil 5, só que realmente não ficou nada a ver, né? Primeiro que é uma história que eles não pegam, eles não baseiam essa história no jogo mesmo, em si. Eles comentam que é uma série que foi criada por eles mesmos, é lógico. Assim como o Resident Evil do Paul W.S. Anderson, né? Ele foi realmente... tirou aquelas coisas da cabeça, na cabeça dele, a Alice. Mas aí, você até entende, porque a Alice era uma personagem nova que foi criada, então tranquilo, pelo menos foi um personagem novo e não foi assim, não foi um personagem que ficou mal representado, porque não existe. Agora, esse é um personagem que existe. E tem certas coisas no Wesker que são muito, mas muito facilmente de serem identificáveis. O cabelo dele, que é um cabelo liso, né, com um topetinho para trás, loiro, e ele usa óculos escuros. E ele obviamente é branco, né? É um personagem muito icônico da saga, né? Para mim é é o melhor personagem, é o personagem que rouba a cena sempre que aparece. Nos antigos ele não tinha uma aparição muito marcante, mas no Code Veronica ele realmente rouba a cena nas vezes em que aparece, marcou muito a minha infância. O Code Veronica para mim até hoje é o melhor Resident Evil de todos, realmente é o mais assim, é o mais perfeito, né? O Resident Evil que mais se encaixa, né? Que ele tem um início, meio, fim muito bons, né? Que são, assim, realmente é um jogo que se mantém muito firme pelo que ele apresenta. E aí tá, fui ver
umas cenas se realmente esse tal de Albert Wesker da série é o Blade. E esse cara, ele faria um ótimo Blade, porque ele é da mesma etnia do Blade. Que uma das coisas que muitas pessoas comentaram também é que eles deixaram ele com um topete muito bizarro. O topete desse Wesker é muito mais parecido com uma atriz que fez o Conan, o Destruidor, juntamente com o Schwarzenegger. Foi o segundo filme, o Conan, né, que não fez muito sucesso. Ela tinha um topete bem parecido com o do Wesker nessa série. Então, assim, se alguém acertar em outros personagens, o único personagem que eles não acertaram na tentativa de tentar fazer ali uma adaptação foi o Wesker. Não ficou parecido em nada. Outra coisa que outras pessoas afirmaram é que essa série ela não foi realmente, como eu já comentei, né? O diretor não baseou diretamente nos jogos e, na verdade, fez como se fosse uma realidade alternativa, uma coisa meio complexa de entender, como se fosse um outro mundo paralelo, alguma coisa do tipo, como se fosse uma outra realidade, lá os filmes da Marvel, né? Mas, enfim, isso é só o que eu achei. A lacração bizarra acabou deixando o Wesker, esse Wesker, mais com cara de Blade. Então ele não é mais um cientista que, né, enfim, estuda armas biológicas ou um virologista, não. Agora ele é caçador de vampiros. Só faltou dar uma espada para ele, né? E botar os dentinhos, e botar os dentinhos, as presas de vampiro, e sugar sangue, né? Mas enfim, na verdade, se vocês analisarem bem, essa já é uma tendência da Netflix há muito tempo. Há uma questão de... eles argumentam que isso, na verdade, é para dar mais representatividade à população negra, né? Que eles afirmam que a população negra é muito mal representada, com personagens que não possuem muitos personagens, que os autores não, quando criam as suas sagas, eles não pensam muito em pessoas negras e que isso tem que existir para dar uma representatividade a essas pessoas e que isso é preconceito, que o que importa é a atuação do ator e etc. E ainda utilizam o exemplo do Nick Fury como algo positivo, né? Que o Nick Fury, ele nos quadrinhos era branco e ele meio que foi substituído. Mas a questão do Nick Fury, ela é até um pouco... é bem diferente, porque o Nick Fury não tem uma relevância muito grande, assim. Ele não é um cara impactante, assim. Você consegue alterar a etnia dele sem problema nenhum, porque é um personagem irrelevante. Agora, o Wesker sendo o principal vilão da série Resident Evil, isso tem uma diferença muito grande. E, obviamente, eu acho que eu falei o nome errado do cara, né? O Nick Fury foi interpretado pelo Samuel L. Jackson. Acho que eu falei um outro nome aí, que, pelo amor de Deus, é o Samuel L. Jackson. Foi interpretado pelo Samuel L. Jackson de forma magistral. Porém, é aquilo, é um outro personagem. Aquele outro personagem ficou para trás. Então é assim, não é o mesmo Nick Fury. Até nisso fica claro. Então não é o mesmo Nick Fury. Agora, de uns anos pra cá, uma outra série que eu vi na Netflix, que eu até gostei da primeira temporada, que foi a série do Castlevania, que eles fizeram em animação, foi meio que aí que realmente eles abusaram um pouco mais dessa questão de incluir atores ou dubladores negros em personagens que deveriam ser de outra etnia. E nesse caso, estava vendo a segunda temporada do Castlevania, gosto muito dos jogos, acho uma série muito interessante, gosto muito também de histórias sobre vampiros. E, como disse, gostei muito da primeira temporada, apesar de não achar que foi perfeito, mas foi muito bom. E a segunda temporada, ela começa ali, né, no exato momento, ela mostra no exato momento, logo no início, os Devil Forge Masters.
Os Devil Forge Masters, eles foram introduzidos, pelo que eu entendo, no Castlevania Curse of Darkness, no jogo de PlayStation 2. Um jogo que não foi muito bem recebido, assim, ele não fez muito sucesso. Os gráficos realmente do jogo não são das melhores, não é da melhor, não é um gráfico dos melhores, né? Então muita gente critica isso, fala que o jogo ele é feio visualmente, que enfim. Apesar de que é um jogo extremamente difícil, né? É um jogo que você tem que ser bom e insistente para conseguir zerar. Porque tem muito desafio. Às vezes até realmente enche o saco. Você fica com preguiça de jogar, porque o jogo é um desafio do início ao fim. E um dos personagens desse jogo é o Isaac. Ele é, pra mim, pelo menos, foi muito impactante. Porque assim, no caso do Isaac, não só alteraram o personagem na forma, na sua etnia, mas também na personalidade. E isso é uma outra coisa também que eles fazem, eles alteram a personalidade de alguns personagens. E isso, num ponto de vista de roteiro e adaptação, é terrível. Isso, tecnicamente, é terrível. Porém, nesse caso, eles alteraram, nessa questão do roteiro, um outro personagem da série, que era o principal desse jogo que eu comentei, que é o Curse of Darkness, que é o Hector. E o Hector, ele era o principal, né, Devil Forge Master, e ele, na realidade, teria ignorado uma ordem do Drácula e viu que o cara era um louco e fugiu, né? Ele não... A missão dele era lutar contra o Trevor e ele fugiu. Na adaptação, ele é manipulado por outras pessoas, então mostrando que também sofreu alterações. Nesse caso, para muitos foi uma alteração muito mais negativa. Porém, existe uma questão muito mais profunda que é relacionada ao vampirismo, que nas histórias mais antigas, os vampiros, eles muitas vezes, ou eles eram, por exemplo, ruivos, ou na verdade não os vampiros, os bruxos no geral, eram tidos como ruivos, e o Isaac no jogo, ele era não era bem um feiticeiro, ele era um Devil Forge Master, era um ranking muito mais elevado do que isso. Né? O próprio Isaac comenta acredito que pro Trevor, que um Devil Forge Master, ele não é um feiticeiro comum, ele é alguém muito mais avançado, né? Algo muito mais além disso. E mesmo assim, ele é ruivo no jogo. Isso, não sei se foi algo que o criador teve intenção ou não, mas realmente nas mitologias, na mitologia vampírica ou nas histórias de vampiros, os ruivos eles eram muito classificados como bruxos ou pessoas que poderiam representar alguma coisa relacionada à figura de vampiros. Isso no folclore europeu, né? Tanto que tem aquela questão, né, das ruivas se identificarem com as bruxas que foram queimadas, porque as bruxas eram ruivas, e tinha essa questão também que os ruivos eram perseguidos por serem bruxos, né, e etc. Então isso, ao meu ver, também é uma coisa que era muito marcante no Isaac, né? E a personalidade dele também é diferente, ele era um cara muito mais insano, e na série ele foi transformado em uma coisa em que ele não é no jogo. Mas aí entra o ponto que eu quero comentar, principalmente, é a substituição de certos personagens, justamente por essa questão de que tem que incluir personagens, de que tem que dar mais espaço para os africanos, para etnias e aumentar a diversidade, que você começa a perceber que várias séries, inclusive acredito que há uma série retratando uma rainha da Inglaterra, que é uma bem antiga, né, uma rainha da Inglaterra que era branca, que na série ela é negra, então tipo não faz... Então, aí que tá. Historicamente, se você for pensar bem, é como pegar um Martin Luther King da vida, fazer uma história baseada no Martin Luther King e colocar, sei lá, o Ryan Gosling para interpretar o Martin Luther King. Faz o menor sentido. Ou você colocar, por exemplo, sei lá, o Christian Bale para interpretar o Malcolm X. Qual o sentido que isso faz? Nenhum. Um personagem histórico que é relevante, você tem que tentar pegar uma pessoa para fazer uma
representação mais fiel possível do que aquela pessoa foi. Lógico, isso isso que é o que as pessoas fazem com os filmes falando sobre algo histórico. E a Netflix, como sempre, ela ignora esse tipo de coisa, alegando, obviamente, a mesma coisa, representatividade, sendo que eles poderiam criar personagens negros e contratar esses atores que eles já tinham em mente. Por que esse cara que está fazendo Albert Wesker agora, ele não está fazendo um outro personagem com outro nome, com outra personalidade? Ele poderia ser contratado, ele teria o papel. Mas não, eles insistem em fazer isso. O pessoal criticou o Linho Indiano, é verdade, o Linho Indiano ficou medonho, não tem nada a ver. Mas ainda assim, esse cara foi ainda pior, porque ele absolutamente não tem nada a ver com Wesker. Ele não tem nada a ver com Wesker. Ele é muito mais parecido com um Blade misturado com aquela mulher que fez o Conan o Destruidor, que tinha esse mesmo topetinho, do que com o Wesker de verdade. Não tem nada a ver com o Wesker de verdade. Aí você pega, por exemplo, essa turma mais africanista, né, que fala em apropriação cultural, e eles citam um exemplo moderno de personagens historicamente negros ou que não sejam brancos que foram interpretados por brancos. E o maior filme desse tipo é aquele Deuses do Egito, né, que é interpretado por aquele personagem que fez o Leônidas, rei de Esparta, né? Me fugiu o nome dele agora na cabeça. Mas é um ator branco que fez um deus egípcio, e isso gerou uma revolta. Gerou uma revolta na comunidade africana afro-americana, e eles até fizeram um pedido de boicote a esse filme, que ele teria não representado os negros. Para eles, os egípcios antigos eram negros, e até hoje você tem grupos realmente de africanistas que acreditam nisso, sendo que não tem dado nenhum a respeito disso, muito pelo contrário. Muitas pessoas acreditam que os egípcios antigos eram semitas, eram grupos de pessoas, um grupo étnico muito mais similares aos semitas do que realmente aos negros. Na verdade, se for para alguma representação, eles estariam muito mais distantes dos negros, né, do que dos povos europeus, né? Teoricamente, por eles estarem naquela parte do Mediterrâneo, né, os egípcios, né, eles seriam muito mais parecidos com os povos ali da Itália, da Grécia, do que realmente dos povos ali da África subsaariana, né, da Nigéria, atual Nigéria, né, Senegal e etc. Então isso gerou muita revolta. Na época é o Gerhard Butler, agora eu lembrei o nome do cara que fez esse filme. E até hoje esses grupos de africanistas, quando citam algum personagem que na mente deles, né, um personagem negro que foi substituído por brancos, eles utilizam esse filme, só que não faz o menor sentido. Se alguém que tinha que reclamar disso, na verdade e em realidade, não eram nem eles, eram os egípcios. São os egípcios que que deveriam ter reclamado disso. Você tem um caso, por exemplo, hoje em dia também, mas esse não faz muito sentido, porque também esse personagem já é muito mais historicamente relacionado com outro grupo étnico que é a Cleópatra, né? A Cleópatra foi rainha do Egito, porém ela é de uma ancestralidade grega. Ela não tem nada a ver com o Egito. Ela simplesmente nasceu no Egito. Ela vinha de uma linhagem próxima de Alexandre o Grande, e ela, obviamente, por ser descendente de Alexandre o Grande, ela governou o Egito. Obviamente, ela tem uma conexão muito grande com o Egito, até porque ela governou o Egito, mas etnicamente ela não era nem um pouco negra, apesar de insistirem nessa história. Outros alegam que ela era mais próxima dos egípcios, que teria se misturado,
Mas é que acontece, a atriz Gal Gadot foi escalada para fazer a Cleópatra, e isso gerou uma revolta muito grande, nessa vez dos próprios árabes, dos próprios egípcios, que acharam isso como um insulto, porque os egípcios não gostam de israelenses, e a Gal Gadot, ela é ex-militar de Israel, e isso gerou uma revolta, eles acharam que isso foi mais uma provocação. Então você tem esses problemas, né, de personagens na visão deles sendo mal interpretados ou mal escolhidos, né, eles utilizam esse argumento, mas lembram, a Gal Gadot é uma judia, ela não é europeia, né, então também não dá para utilizar isso como um argumento, né, de que europeus é que estão se apropriando de outras culturas, como esses caras falam, né. Bom, enfim, e o meu realmente, assim, a minha conclusão, a conclusão que chego a disso é que realmente há uma tendência muito grande desses cineastas, diretores, produtores, de substituir personagens etnicamente brancos e substituírem por alguma outra coisa. Você tem um exemplo, por exemplo, do Flash Thompson, do Homem-Aranha, também foi substituído por um outro cara, e isso até fã que é mais esse negócio da diversidade reclamou, porque achou isso bizarro, porque o Flash ele é bem típico cara loiro americano, se eu não me engano, ou branco americano, que é dos jocks, né, que é um atleta bem musculoso e tal, bem forte, e que zoava o Peter Parker. Então, assim, então se até esses caras já acharam absurdo algumas substituições, né, você teve a MJ também, que a Zendaya fez, até hoje não entendi por que pegaram ela para fazer uma personagem que não existe, né, pelo menos não que eu saiba, né, uma personagem que não existe nos quadrinhos, né, porque ela não é bem a Mary Jane, ela é MJ só. Então você tem diversas séries que fazem esse tipo de coisa, né? E muito desse tipo de coisa que vem acontecendo acontece muito mais nessa série de blockbusters, né, ou que se baseiam em algum jogo, alguma coisa assim, né? Eles substituem na cara dura. E a resposta que eles sempre dão é essa: mais diversidade, mais contratos para negros, etc. Sendo que eles poderiam contratar um sujeito para fazer um outro personagem. Simplesmente, olha, a gente vai contratar esse sujeito e esse sujeito vai fazer um personagem que a gente criou, que nós vamos criar. Bem parecido com o que o Paul W.S. Anderson fez com a Alice, que é uma personagem horrível, mas pelo menos ela não está no jogo. Então ele que criou, ele que deveria realmente levar toda a culpa para uma personagem que foi terrivelmente criada. Mas vejam, isso é muito melhor do que você pegar um personagem que já é icônico, já é um personagem que tem certas características, que são características marcantes, alterar isso e você mirar nesse cara e atingir um outro personagem que não tem nada a ver com ele. É uma coisa você pegar um cara, não, vou querer que ele faça o S, que esse cara acaba sendo mais parecido com o Blade. Qual a lógica disso? Nenhuma. Não há lógica nisso. Não há lógica. E a série, pelo que vi, tá recebendo críticas muito negativas. Muita gente tem criticado, falando que é a pior série do ano. Eu não vou assistir, né? Eu acho que o filme Resident Evil já foi horrível, né? Assim, não dá para entender o que eles têm na cabeça. O enredo não é muito difícil de você adaptar. É uma história já meio cinematográfica. Já tem umas coisas ali que você poderia aproveitar. Só que aí eles pegam um jogo que já é bem, assim, que os fãs já são muito fanáticos, né? Que os fãs já são assim, nossa, você tem que realmente produzir algo que seja bom e que seja fiel, né? Porque a gente tem essa questão de a gente olha e visualiza um personagem, a gente olha para ele e pensa, olha, esse personagem tem certas características, eu quero que o personagem no filme tenha as mesmas características, seja pelo menos parecido, para eu me sentir o quê? Para eu pegar, olhar esse personagem e falar, nostalgia, né? Eu tô me sentindo, os caras estão me representando. E não é isso que acontece. Eles sempre fazem algo diferente para tentar, sei lá, agradar algum público, agradar alguém. E no fim das contas, a obra a obra que é atacada. A obra que é vilipendiada.
com essas políticas aí de maior integração, de maior representatividade. E isso muito acontece na Netflix, né? O Isaac, como comentei com vocês, no jogo ele é ruivo, no filme, na história da animação da Netflix, ele é negão. Agora, é uma animação. É uma animação. Por que mudaram isso? O que levou eles a mudarem o personagem? Uma animação. Contrataram provavelmente um dublador negro? Sim, provavelmente contrataram um dublador negro. Eu não tenho certeza, não vi. Provavelmente é, né? Porque isso não faria o menor sentido. Mas alteraram o personagem de novo. Para que alterar o personagem? É isso que não dá para entender. E esse caso do Isaac ficou não só na questão da aparência, mas também na questão da personalidade. Ah, mas as pessoas não jogaram muito Castlevania Curse of Darkness. Eu joguei, eu me identifico com o jogo, me identifiquei com o jogo, gostei do jogo, assisti a série muito por causa dos jogos e não gostei. Parei de assistir na segunda temporada. Agora, eles produzem isso aí para quem, afinal? Para fã? Para qualquer pessoa? Porque se for para fã, então não faz o menor sentido eles terem feito isso. Para quem jogou a obra original, que é o dos jogos. E, cara, assim, uma animação que é até legal. Eles acho que até pegam muitos traços, pelo menos quando eu assisti, que parecia ser traços muito do Vampire Hunter D, que é uma série muito boa de vampiros também, né? Os traços parecem ser muito do Vampire Hunter D Bloodlust, assim, tem uma pegada muito Vampire Hunter D. Talvez eles até tenham sido influenciados, né, pela obra dessa animação, do Bloodlust, né? Mas, assim, como eu falei, tem desenhos muito bons, tem personagens que são muito bem desenhados. Mas a questão da animação não é o que mais, assim, você pega essa animação, mas não é isso que é o todo importante. Se você tira um personagem que você tem bastante representatividade, isso é ruim. Se você se representa, tipo, você olha pra ele, você quer que ele seja parecido com um do jogo. Se você tira isso, você perde a representatividade da pessoa que ela olha para aquilo que ela já jogou no passado. Então isso é aquilo. Toda mudança que tem muito grande assim é um ataque muito forte ao fã mais fiel. E esse cara que vai assistir. Esse cara que vai consumir. Então esse é o grande problema. E aquilo. Não tem como você dizer, não, é simples. Como eu falei, porque tem muito personagem branco. Então crie um personagem que seja dessa etnia. Crie um personagem que, sei lá, ajude o Drácula que seja negro. Por que tem que pegar um cara para substituir um outro? E, na verdade, isso é uma animação, então não faz o menor sentido. Porque não tem uma aparência de um cara se representando. Não, é um desenho. É um desenho, é uma animação. Então por que não transformaram todos em vários outros personagens? Por que tinha que ser um personagem tão marcante e mudaram a aparência dele? Por que não pegaram e criaram um personagem e alçaram ele a um nível mais elevado e esse foi rebaixado, mas que ainda assim tivessem mantido a aparência original dele? Então, não faz sentido. Tem coisas que realmente nem no ponto de vista deles faz sentido. Mas isso é um tema que está acontecendo muito. Muitos filmes e séries já estão vindo com essa ideologia. Parece que o Senhor dos Anéis também está vindo um monte de personagem negão, sendo mal representado. E no futuro vai ser assim. Os roteiros já são ruins, muitos efeitos especiais. É aquilo, muito roteiro, muito efeito especial e pouco roteiro. Tanto que o melhor filme, né, até o momento que estão falando, é o do Tom Cruise, né, o Top Gun. E é um filme que, pelas críticas, é quase nada lacrador. É um filme muito pelo contrário, é um filme muito direto ao ponto, muito hétero, né, que eles falam, né, e que também, pelo visto, não tem muitos efeitos especiais. É
É um filme mais raiz, é um filme que é produzido realmente de verdade, é um filme produzido de verdade. Não tem muita CGI. Então é isso. É muito triste a degradação, né, das produções em geral, né, tanto de cinema quanto das séries. A Netflix hoje em dia é o que mais tem de mercado em relação a esse tipo de coisa, né? Ela tá enorme, gigantesca. Então, vendo esse tipo de coisa, é uma coisa que me entristece muito, porque é aquilo, é o que vai se seguir daqui para frente. Eles vão continuar substituindo personagens icônicos com esse argumento de dar representatividade, né, a certos grupos de pessoas, né? E enquanto isso, eles continuam alegando que aquele filme do Deus do Egito era para ter só atores negros. Sendo que não é verdade. O Egito Antigo, se você for pensar bem, é muito mais próximo dos caucasianos europeus do que, obviamente, dos africanos, né? Então é isso. Vamos ver o que vai dar nesse futuro, né? Porque realmente o cara mirar num personagem, atingir outro, né? Você fazer um Wesker achando que mira num personagem, atinge outro, cara, isso é triste. Um abraço, espero que gostem do vídeo na minha câmera nova, né? Celular novo. Desculpa o vídeo longo, falei até demais. Um abraço, curtam meu vídeo, compartilhem meu vídeo nas suas redes sociais, se inscrevam no meu canal e comentem aqui embaixo. Um abraço.